Exemplo 2.3 de psicometria. Tá? Bom, resfriamento a pressão constante. Seja uma amostra de ar úmido, cuja massa vale meio quilo, em que a temperatura inicial T1 vale 40 graus Celsius e o ar úmido está a uma pressão de 1 bar 100 kPa. A umidade relativa inicial é de 60%, ocorre um resfriamento até a temperatura final de 15 graus Celsius. Tá? Então, a gente tem que verificar se realmente essa temperatura final vai estar abaixo do ponto de orvalho ou não, tá? Que vai ser um dos itens. E aí nós vamos só até a letra I, tá? Então, ó, letra A, razão de mistura inicial em quilo de vapor por quilo de ar seco. B, a massa de vapor inicial em quilo. C, a massa de ar seco inicial em quilo. D, temperatura do ponto de orvalho em graus Celsius. E, a razão de mistura ao final do processo em quilo de vapor por quilo de ar seco. F, a massa de vapor que condensou ao final do processo em quilo. G, o trabalho realizado sobre esta amostra de ar úmido em kJ. H, transferência de calor desta amostra de ar úmido em kJ. E faça o gráfico da temperatura em função do volume específico para o resfriamento do vapor de água. Bom, eu já coloquei aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá? Esse gráfico tem lá no final, mas eu achei melhor colocar aqui. Então, ó, tá 40 graus Celsius, com uma determinada umidade relativa, ele vai ser resfriado a pressão constante, lembrando que é a pressão da mistura que é constante, tá? Mas desse ponto 1 até o ponto de orvalho, que é 30,7 graus Celsius, tá? A pressão do vapor é a mesma, não muda, ele vai mudar aqui. A pressão do vapor vai diminuindo aqui dentro, do ponto de orvalho até o ponto 2, e a pressão do ar seco vai aumentando aos poucos. Tá? Então, aqui ele chega na condição de 15 graus Celsius, tá? Então ele vai ter uma parte de líquido e uma parte que vai estar na forma de vapor. A massa de ar não vai alterar, tá? A massa de ar seco que tem no ponto 1 é igual à massa de ar seco que tem no ponto 2, ok? Então tá aí. Na temperatura de 40 graus Celsius, a gente vai ter a pressão de saturação, tá? Com isso, a gente acha a pressão parcial do ar seco, tá? E do vapor também, ok? Bom, então vamos lá. Inicialmente, a temperatura do ar úmido de 40 graus Celsius. A pressão de saturação para a temperatura de 40 graus Celsius vale 7,384 kPa, tá? Nós vamos determinar a razão de mistura inicial, ok? E aí nós temos que a umidade relativa é de 60%, então só multiplicar um pelo outro. A pressão parcial do vapor vai ser, na condição 1, vai ser de 4,430 kPa. Então, ó, a pressão de vapor na condição 1, a pressão parcial do vapor, mais a pressão parcial do ar seco é igual a 100 kPa. Então, a pressão parcial do ar seco vai dar 95,57 kPa. Beleza? A razão de mistura, a gente vai usar essa forma aqui, tá? A razão entre os mols, né, da água e do ar, vezes a pressão do vapor sobre a pressão do ar, tá? E esse resultado vai dar 0,02883 kg de vapor por quilo de ar seco, tá? Então, esse é o resultado aí do item, tá? B, a massa de vapor inicial em quilo, tá? A razão de mistura é a massa de vapor na condição 1 sobre a massa de ar na condição 1. Eu deixei só o MA porque esse MA não vai mudar. Ele vai ser o mesmo na condição final. Então, a massa de ar mais a massa de vapor 1 é igual à massa da mistura. Consequentemente, a massa de ar seco é a massa da mistura menos a massa de vapor na condição 1. A razão de mistura é a massa de vapor na condição 1 sobre a massa de ar seco, que é o M menos o MV1. Tá? E aí, isolando a massa de vapor na condição 1, vai ser igual a massa da mistura vezes a razão de mistura, dividido por 1 mais a razão de mistura. Substituindo os valores, nós vamos ter uma massa de vapor de 0,01401 kg. Tá? Então, essa é a massa de vapor na condição inicial.
A massa de ar seco inicial, muito fácil, né? É só fazer meio menos 0,01401, que vai ser a massa da mistura menos a massa de vapor, que vai dar 0,48599 kg. Ok? Letra D. Temperatura do ponto de orvalho. Bom, a temperatura do ponto de orvalho corresponde à pressão inicial do vapor de água na condição de saturação. Então, ó, só que na condição de saturação. Então, essa pressão de saturação da temperatura do ponto de orvalho vai ser igual à pressão do vapor de 4,430 kPa. Tá? E aí a gente olha a tabela de saturação. Ok? Ó, 4,430 está entre 4,246 e 4,496, que corresponde às temperaturas de 30 e 31 graus Celsius. Então, interpolando, a temperatura do ponto de orvalho vai ser de 30,7 graus Celsius. É o que mostrei no gráfico de vocês lá no início, né? Porque a temperatura era esse valor aqui. Então, é interpolando na tabela da água. Tá? Bom, tá aqui, ó, de novo, né? A pressão parcial do vapor vem até a temperatura do ponto de orvalho, tá? E aí a gente tem a temperatura do ponto de orvalho 30,7 graus Celsius. Então, como foi resfriado, vai ter condensado e vapor. Bom, letra E. A razão de mistura ao final do processo em quilo de vapor por quilo de ar seco. Para a gente calcular a razão de mistura nesse ponto 2, nós vamos ter que dividir a massa de vapor sobre a massa de ar seco. E essa massa do condensado não entra, tá? Então, ó, a pressão de vapor na condição 2, mas a pressão de ar na condição 2 é igual a 100. Então, a pressão de vapor na condição 2 é a pressão de saturação a 15 graus Celsius. Vou voltar um pouco. Tá, ó, nessa condição 2, 15 graus Celsius, a pressão do vapor é a pressão de saturação. É essa aqui, 1,75. Diferentemente, quando a umidade relativa é diferente de 100%. Tá? Quando não é 100%, tá? Tomar cuidado com esse detalhe. Então, ó, a pressão do vapor mais a pressão do ar seco é igual a 100, tá? A pressão do vapor é 1,705. É um resfriamento a pressão constante, tá? A pressão da mistura continua a 100 kPa, tá? E a pressão do ar seco vai dar 98,295 kPa. Tá? Então, ó, a pressão do vapor diminui, a pressão do ar seco aumenta um pouco. Tá? Substituindo nas fórmulas, nós vamos ter que a razão de mistura vai dar 0,01079 kg de vapor por quilo de ar seco. Diminuiu um pouco, né? Então, ó, F, a massa de vapor que condensou ao final do processo. Muito bem. Nós temos essa fórmula aqui, poderíamos calcular por aqui. A razão de mistura dá 0,01079. Tá? A massa de vapor na condição 1 é essa aqui, 0,01401. A massa de ar seco continua a mesma. A massa total da mistura é meio. Beleza? Bom, aí nós precisamos achar a massa que condensou. E para nós acharmos a massa que condensou, vai ser por aqui. A gente vai encontrar a massa de vapor na condição 2 e aí fazer a subtração da massa de vapor 1, fazer o MV1 menos MV2. Então, ó, a razão de mistura na condição 2 é a massa de vapor na condição 2 sobre a massa de ar seco. Tá? Razão de mistura nós calculamos através das pressões parciais na condição 2. A massa de ar seco não muda e a gente tem a massa de vapor na condição 2. Tá? E a massa de condensado é a massa de vapor na condição 1 menos a massa de vapor na condição 2. Subtraindo um do outro, a massa de condensado vai ser de 0,008766 kg. Bom? E aí, na letra G, tá? O trabalho realizado sobre esta amostra de ar úmido em kJ. Tá? O processo ocorre a pressão constante. Então, o trabalho é pressão vezes o volume V2 menos o volume V1. Por quê? Porque essa amostra é um sistema. Tá?
Não está entrando, não é igual o caso do escoamento dentro de um tubo, tá? Então a gente vai considerar como sistema. Bom? O volume na condição 1 poderia ser calculado pela pressão da mistura, pela pressão do ar seco ou pela pressão parcial do vapor. Então, mas eu fiz por aqui, pela pressão parcial do ar seco vezes o volume V1 é igual a massa de ar seco vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura T1 dividido pelo mol do ar seco, tá? Substituindo os valores com a temperatura em Kelvin, né? O volume V1 vai dar 0,4568 metros cúbicos. Bom? E aí o volume na condição 2, mesma coisa, eu usei o critério do ar, tá? A gente precisa, então, a gente tem a pressão parcial do ar na condição 2, o volume V2, a massa de ar não muda, o R é o mesmo, aqui agora é a temperatura T2, né, em Kelvin, e o volume V2 vai dar 0,4086 metros cúbicos, diminuiu um pouco, tem que diminuir, porque se resfriou um processo a pressão constante, tá? Então o trabalho é pressão vezes V2 menos V1, e o trabalho vai ser a pressão da mistura vezes a diferença de volume, que vai dar menos 4,82 kJ. Tá? Lembrando que esse volume V2 é o mesmo para o ar, ele é igual para todo mundo, tá? O ar seco e o vapor ocupam o mesmo volume, tá? O ar e o vapor, tá? E o líquido, né? Tudo ocupando ali um volume só, né? Mas o do líquido é muito desprezível quase. Bom, e H, transferência de calor dessa amostra de ar úmido em kJ. Então a gente vai utilizar a primeira teta termodinâmica sistema, tá? Variação de energia cinética potencial não tem, é zero, tá? Então Q12 menos o trabalho de 1 para 2 é igual a ΔU. ΔU é igual a 2 menos o 1. E esse ΔU também pode ser a variação da energia interna do ar seco mais a variação da energia interna do vapor. A variação da energia interna do ar seco é a massa de ar vezes o A2, né, a energia interna específica do ar seco na proporção 2, menos a energia interna do ar seco na proporção 1. E a variação da energia interna do vapor é igual à energia interna do vapor na condição 2. Então, aí a gente tem a massa do vapor na condição 2 vezes a energia interna do vapor saturado. Olha que aqui a gente vai usar o vapor saturado na condição 2, mais a massa do condensado vezes a energia interna do líquido saturado na condição 2, menos a massa do vapor na condição 1 vezes a energia interna do vapor saturado na condição 1. Tá? Então, é isso que precisa, aqui que aumenta um pouquinho, mas é tranquilo. Então, ó, a tabela do ar nós temos para 40 graus Celsius, temperatura de 213 Kelvin, a energia interna do ar seco vale 223,41 kJ por quilo. A temperatura de 15 graus Celsius, 288 Kelvin, a energia interna do ar seco vale 205,48 kJ por quilo. Calculando a variação da energia interna do ar, vai ser a massa de ar vezes a variação da energia interna específica, né? Substituindo os valores, vai ter uma variação de energia interna de menos 8,71 kJ. Bom? E agora, na tabela da água saturada, tá? Para 40 graus Celsius, nós temos a energia interna do vapor saturado, de 2.574,3 kJ por quilo. E para 15 graus Celsius, nós vamos ter tanto a energia interna do líquido saturado, que vale 62,99 kJ por quilo, como a energia interna do vapor saturado, que vale 2.396,1 kJ por quilo. E aí a variação da energia interna do vapor é a parte do vapor saturado na condição 2, mais a do líquido na condição 2, menos a do vapor na condição 1. Tá? E aí, substituindo os valores, tá? Todos eles aí, a variação da energia interna do vapor deu menos 22,95 kJ, né? Maior que a do ar seco, essa variação de energia aí, né? Então, ó, a variação da energia interna
do ar úmido é a variação da energia interna do ar seco mais a variação da energia interna do vapor, que vai ser o menos 8,71, menos 22,95, que vai ser igual a menos 31,66 kJ. E a transferência de calor, né, a gente usa a primeira lei da termodinâmica para o sistema, tá? O Q12 menos o menos 4,82, que é igual a menos 31,66. Fazendo as contas, a taxa de transferência de calor vai ser de menos 36,48 kJ. Bom? E aí, letra I, que é aquele gráfico que já está colocado lá, né? Faço o gráfico da temperatura em função do volume específico para o resfriamento do vapor de água. Então, está aqui na condição 1, 40 graus Celsius, né? É a unidade relativa de 60%. Vai passar pelo ponto de orvalho a 30,7 graus Celsius e vai sendo resfriado até 15 graus Celsius. Então, uma parte vai virar líquido e a outra parte vai continuar como vapor. Beleza? Então, está aí o exercício de resfriamento a pressão constante.